Por que você não deve confiar no seu exame de imagem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, ao nosso canal aqui da Ciência Terapias, canal que tem o propósito de ajudar você, né, a te mostrar um novo caminho de uma vida sem dor, sem incapacidade. E nesse vídeo de hoje, né, a gente vai falar o porquê que muitas vezes o exame de imagem ele pode estar atrapalhando, né, a sua recuperação na sua dor na coluna, por exemplo, né? E antes da gente falar sobre esse tema, que é super importante para você que tem dor crônica na coluna, dor crônica no pescoço, não deixa de se inscrever aqui no canal, né? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para a plataforma do YouTube conseguir te avisar mais vezes quando lançarmos novos vídeos para conseguir te ajudar, né, a melhorar dessa dor. E não deixa de deixar o seu like. Quanto mais like, quanto mais ação você fizer aqui nesse vídeo, né, a plataforma consegue distribuir mais, alcançar mais gente e a gente conseguir, né, de alguma maneira diminuir a prevalência da dor lombar, a incidência da dor lombar no mundo, visto que é uma condição que acomete as pessoas ao longo da sua vida, levando a incapacidades absurdas. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre exames de imagens, né? Como ressonância magnética, por exemplo, que as pessoas comumente, né, fazem exames de imagens. Sente uma dor na coluna, vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é prescrever uma ressonância magnética, não é verdade? Quantas vezes você não foi lá no seu ortopedista e ele muito mal te avaliou, muito mal fez exames e já, né, você mostrou onde é que doía, uma dor que está aqui na lombar, que ela vai um pouco para o bumbum, vai para a perna. E ele faz, olha, vamos fazer aqui primeiro um exame de imagem para a gente saber o que é que está causando a sua dor na coluna. E eu vou te ser sincero, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão muito equivocada se você somente sente dor, tá? Por quê? Porque eu vou te dar um dado aqui que é extremamente importante, que isso pode mudar o jogo da sua vida, de como você vai enfrentar essa sua dor na coluna daqui para frente, tá? Em 100% dos casos de dores na lombar, 90% dos casos são dores lombares que a gente chama de inespecífica. De 1 a 2% das pessoas que têm dor lombar são pessoas que têm dor lombar por alguma patologia grave, tipo um câncer, uma fratura, né? Patologias que de fato precisam de intercorrência imediata. Mas essas patologias, né, sempre vêm com informações extras além de dor. Então não é somente sentir dor. Às vezes você apresenta perca de peso de maneira inexplicável. Às vezes você apresenta febre e dor na coluna. Às vezes você apresenta a dor na coluna após algum evento traumático, né? Mas não teve um trauma, não teve uma queda, não estou tendo perca de peso, não tenho febre, não tenho nenhum problema infeccioso. A minha queixa é somente uma dor que muitas vezes é uma dor em faixa, uma dor que vai de um lado para o outro ali na lombar. É uma dor que até irradia um pouco ali para o bumbum. Mas essa dor é muito mais na região lombar que desce para o bumbum. Não é o contrário, uma dor que está muito mais incomodada na região do glúteo, ali na perna, do que na lombar. Essas dores que são muito mais prevalentes na região lombar, né, na grande maioria das vezes, e que não irradiam, né, para a perna, na maioria das vezes, elas são as dores lombares inespecíficas. Depois eu faço um vídeo detalhadamente para explicar o que seria essa dor lombar inespecífica. Mas é uma dor lombar que não tem uma única causa, tá? Resumindo, é uma dor que não tem uma única causa. É uma série de fatores que interagem entre si que leva você a sentir dor lombar.
Então vamos lá, a gente tem 90% dos casos das pessoas com dores lombares que são inespecíficas. A gente tem 1 a 2% de pessoas que são dores lombares por uma patologia grave, ou seja, é uma prevalência muito pequena. E a gente tem 5% da população que sente dor lombar por uma dor específica. O que seria isso? O que seria essa dor específica? Uma hérnia de disco mesmo. Tá? Uma hérnia de disco verdadeira. Existem hérnias de discos verdadeiras e existem hérnias de disco falsas. Né? O que é uma hérnia de disco verdadeira? É você ter uma hérnia de disco e a dor que você está sentindo nessa lombar, ela de fato ser proveniente dessa hérnia de disco. Para isso você tem que apresentar algumas outras características que não é somente dor na coluna. Você precisa apresentar dor muito mais na perna do que na lombar. Você precisa apresentar uma dor com um trajeto específico na perna e não uma dor que vai para a perna, mas de uma maneira mais espalhada, né? De uma maneira mais difusa. Não é uma dor cansada na perna, é uma dor em choque, né? Então você sente um choque, um formigamento, e ao mesmo tempo isso tem que ser diferenciado entre uma dor por hérnia de disco ou alguma coisa vascular. Mas geralmente nos casos de pacientes com dores lombares, né, se você tem dor lombar proveniente de uma hérnia de disco, você vai apresentar testes que são irritativos do nervo positivo, que não esses testes não são ressonâncias magnéticas, são testes, é uma examinação física que o fisioterapeuta pode fazer, o médico pode fazer, seja ortopedista ou neurologista, o fisioterapeuta que é especialista em coluna, como no nosso caso, que precisa fazer também para conseguir saber se existe ou não algum componente específico. E aí sim, se nesses testes que a gente faz, que irritam o nervo e dão positivo, você apresenta eles de maneira positiva, sim, faz sentido fazer uma ressonância magnética, né, para descobrir se o problema de fato é uma hérnia ou não pode ser alguma outra coisa grave, como por exemplo um tumor, né, a gente descartar isso. Porém, qual que é o problema disso? É que a grande maioria, como eu falei, são dores lombares inespecíficas. Então, o fato de você ter uma hérnia no seu exame não significa que a sua dor é proveniente dessa hérnia. Calma lá que a gente vai explicar isso um pouco mais aqui na frente. O fato de você ter uma hérnia no seu exame não significa que a sua dor é por causa dessa hérnia. E aí é quando eu falo sobre as hérnias de discos falsas, que são as pessoas que têm uma hérnia de disco, mas a dor na coluna dela não tem nenhuma relação com essa hérnia de disco. Então o que acontece? Na ânsia, né, de descobrir a causa da dor, né, ou na ânsia de querer saber quem são esses 5%, os médicos acabam prescrevendo ressonâncias magnéticas para você que tem dor na coluna. E o que acontece? A probabilidade de encontrar uma alteração anormal, que é como é o nome, né, dessas hérnias de discos, protusões, abaulamento, né, fissura, o nome desses achados são achados anormais, né, na ânsia de descobrir quem são esses 5%, eles acabam prescrevendo a ressonância magnética. Na maioria das vezes, acabam encontrando sim um achado anormal, porém, você não faz parte daqueles 5%, você faz parte dos 90% que tem dor na coluna e tem um achado anormal, mas esse achado não tem nenhuma relação com a sua dor na coluna. Só que o que ocorre? Como se descobre que você faz parte dos 90%, fez o exame de imagem, descobriu lá que você tem uma protusão, por exemplo. Você acaba recebendo esse diagnóstico, acaba tendo esse rótulo de que a sua dor está relacionada àquele achado. E a partir desse momento,
a partir dessa data em específica, desse marco, tudo começa a mudar na sua vida. Tudo começa a mudar na sua vida. Os médicos, os fisioterapeutas, os profissionais de educação física começam a dizer: você precisa melhorar a sua postura, você precisa fortalecer o seu core, você precisa fortalecer a sua lombar, você não pode pegar peso, você não pode correr por causa do impacto. Começam a te dar informações que começam a aumentar aquele medo, aquela preocupação em relação à sua dor na coluna. Não é verdade? Quantas vezes, se você passa por isso, deixe o seu comentário aqui. Parece que está contando a minha história. Quantas vezes você recebeu esse diagnóstico e a partir desse dia você começou a mudar seus hábitos? Você começou a mudar a maneira que você se movimenta. Você começou a mudar a maneira que você faz as coisas. E parece que mesmo mudando, você não melhora dessa dor. Né? Eu vou te dar uma informação que é muito importante. Pessoas que não têm dor na coluna, também apresentam esses achados anormais. Por exemplo, degeneração discal, né, que seria uma artrose, por exemplo. Pessoas aos 20 anos de idade sem dor na coluna, 37% dessas pessoas apresentam degeneração discal. Então, se eu pego 100 pessoas com 20 anos, 37 e sem dor na coluna, 37% delas vão apresentar uma degeneração discal. E se a gente aumentar a idade, esse número, essa porcentagem também aumenta. E detalhe, sem dor na coluna. Né? Então, se as pessoas que não têm dor na coluna também apresentam alteração no seu exame de imagem, quem garante que você que tem dor na coluna, a sua dor é por causa dessas alterações? Será que essas alterações não estão implícitas à sua idade, ao seu envelhecimento, a sua questão genética, ao invés de ser a responsável pela sua dor? Mas a partir do momento que você acha que ela é responsável pela sua dor, você muda, você começa a proteger mais a coluna, você começa a evitar mais as coisas e aí você começa a descondicionar mais o seu corpo. E aí essa dor parece não te largar mais. Porque talvez o que você precisa fazer é recondicionar o seu corpo, movimentar mais o seu corpo, independente desses achados anormais. Então, nessa ânsia de achar os 5%, você que não faz parte dos 5% acaba recebendo tratamentos inadequados, acaba movimentando de uma maneira inadequada. Na ânsia de achar os 5%, que são dores lombares, sim, provenientes de hérnias de discos verdadeiras. Mas não significa que o fato de você ter uma hérnia de disco, você vai ter dor na coluna. E se a gente olha para pessoas, por exemplo, aos 70 anos de idade, 93% dessas pessoas vão apresentar degeneração discal. 40% dessas pessoas aos 70 anos de idade vai apresentar uma protusão discal. 69% sem dor na coluna aos 70 anos de idade vão apresentar uma degeneração de faceta. 35% sem dor na coluna vai apresentar uma espondilolistese aos 70 anos. Né? Então, cuidado com as informações que são ditas. Essas informações que eu estou te dando aqui são baseadas em evidências científicas. Eu vou deixar aqui embaixo o estudo, caso você deseja dar uma olhada, dar uma lida nesse estudo, que mostrou que pessoas mais velhas, sem dor na coluna, apresentam achados anormais no seu exame de imagem. Essa informação muda o jogo. Essa informação muda a maneira que você enfrenta a sua dor. Essa informação pode mudar a sua vida. Tá? Fazer com que você, agora, a partir de agora, comece a entender, caramba, eu tenho uma dor
na lombar, que é uma dor em faixa, né? É uma dor que vai só de um lado para o outro, só fica ali. Eu tenho uma hérnia de disco, mas se essa dor não me dá fraqueza na perna, não, os médicos que disseram que me avaliaram, fizeram testes irritativos no nervo, deu negativo, talvez eu precise começar agora a movimentar mais, certo? Então, você que está aí me assistindo com dor, sofrendo de dor lombar, porque teu exame de imagem mostrou que você tem uma hérnia, tem uma protusão, tem uma espondilolistese, cuidado nas informações que são ditas para você. Se o exame de imagem, eu tenho uma proposta de que talvez os exames de imagens, assim como o hemograma, que quando você faz o seu hemograma, no final aparece os valores normais. O que é a normalidade? Porque esse dado também não vem no exame de imagem. E aí com essas informações aumenta esse ciclo de medo, de receio, de piorar a sua dor, né, de evitar ainda mais. Bom, era essa informação que eu queria te dar. Se você gostou, não esqueça, dá o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe o seu comentário aqui nesse vídeo sobre o quanto que esse vídeo foi importante para você e deixe comentários sobre quais temas você quer que a gente fale nos próximos vídeos para a gente conseguir te ajudar de uma maneira mais efetiva. Tá bem? Então é isso. Fica com Deus, tá? Vamos em frente, vamos descobrir um novo caminho, um novo jeito de se livrar dessa dor e de ter menos incapacidade. Vamos se libertar das algemas que são colocadas na nossa vida. Abraço e tchau, tchau.